Fala pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Marques, professor de Física da Escola de Djalma, e estamos entrando aqui, já na nossa segunda semana de atividades não presenciais. O tema dessa semana é saúde, dentro desse contexto de pandemia, e, e eu, dentro da minha disciplina, que é Física, resolvi tratar um tema que está muito diretamente relacionado com a minha ciência, que são os modelos epidemiológicos de evolução e de simulação do coronavírus, do novo coronavírus. Tudo bem? Então, deixa eu explicar um pouquinho o que é um modelo epidemiológico. Pois bem, a física, toda a física, ela trabalha com modelos. O que são modelos? Você pode imaginar, de uma maneira muito simplificada, um modelo como sendo um conjunto de equações que tenta descrever a evolução ou o comportamento de algum fenômeno natural. Tá? Tanto é que no material que eu escrevi essa semana, eu coloquei como analogia, como uma espécie de uma comparação com o modelo epidemiológico, o modelo do gás ideal. O modelo que dá o comportamento de um gás ideal. Pois bem, então, o que é um modelo epidemiológico? O que é um modelo de epidemias? Perceba bem, lá fora tem um fenômeno acontecendo que é o quê? Que é a disseminação de um vírus. A disseminação de um vírus. Então, eu quero saber o seguinte, daqui a 15 dias, daqui a um mês, como é que vai estar o cenário? Como é que vai estar o número de pessoas infectadas? Como é que vai estar o número de pessoas recuperadas? Como é que vai estar o número de pessoas que morreram por causa do Covid-19? Quem é que pode me dar essas respostas? Quem pode dar uma tentativa de respostas para essas perguntas são os modelos epidemiológicos. São os modelos epidemiológicos que tentam aí simular a evolução da epidemia, a evolução da disseminação desse vírus. Pronto, então hoje eu vou tratar aqui de um modelo chamado SIR, SIR. É o modelo mais simples, o modelo mais simples de epidemias. Tudo bem? Então, esse modelo, assim, ele é um modelo que ele tem uma matemática, que é uma matemática vista na universidade. Ela não é passada no ensino médio, por exemplo. Só que aqui eu vou tentar simplificar a coisa o máximo que eu puder, tanto é que eu vou assassinar aí alguns termos científicos, algum rigor matemático aqui, Eu também vou simplificar a coisa da melhor maneira possível para que vocês possam compreender. Porque, afinal de contas, esse vídeo aqui ele é para vocês, para os meus alunos do ensino médio. Tanto é que, se você não é meu aluno, esse vídeo não é para você. Mas, se você não sabe nada disso aqui e quer entender alguma coisa, então fica aí, que possivelmente você vai sair daqui um pouco mais esclarecido. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é o seguinte, esse modelo, todo modelo ele trabalha com hipóteses iniciais. Algumas hipóteses que a gente toma como verdadeira para poder desenvolver o modelo. Então, imagine aqui uma cidade que tem um determinado número de população. Então, imagine, por exemplo, a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo ela tem um número N. Tá aqui, o número N. O número N é o quê? É o número total de habitantes da cidade de São Paulo. Só que esse número N ele vai ser dividido em grupos. É isso que o modelo SIR faz.
ele divide em um grupo S, que é o grupo das pessoas que são suscetíveis ao vírus, das pessoas saudáveis, mas que podem pegar o vírus a qualquer momento. Ele divide no grupo I, tá? Que é o grupo das pessoas infectadas, o grupo das pessoas que estavam sadias, mas aí contraíram o vírus. E por último, o grupo R, que é o grupo das pessoas recuperadas. São aquelas pessoas que adoeceram, mas que já ficaram boas, né? Já se curaram. Pronto. Agora você concorda comigo, ó, que se eu pegar aqui, ó, o número de pessoas suscetíveis mais o número de pessoas infectadas mais o número de pessoas recuperadas, isso aqui tem que ser igual ao número total da população. Tá? Tem que ser igual ao número N. Ao número N. E perceba que o número de pessoas que estão nesses grupos aqui varia, tá certo? Esse número varia. Tanto é que as pessoas suscetíveis, o grupo de pessoas suscetíveis é um grupo que tende a diminuir. Coloquei aqui essa setinha para baixo, tende a diminuir. Por quê? Porque as pessoas suscetíveis, uma hora ou outra, elas vão contrair o vírus e vão passar aqui, para o grupo aqui dos infectados. Vão passar aqui para o grupo dos infectados, uma hora ou outra, de tal maneira que esse grupo aqui ele vai diminuir. Essas pessoas elas vão passar para esse grupo de infectados, tá, com uma certa taxa, com uma certa frequência. Essa frequência aqui eu vou chamar de número, eu vou chamar aqui de parâmetro beta. Tá? Beta é uma constante que me diz basicamente o que? A frequência com que as pessoas elas são infectadas pelo vírus. Pronto. Se você olhar para o grupo de pessoas I, o grupo de pessoas infectadas, esse grupo aqui ele aumenta quando pessoas suscetíveis elas contraem o vírus. Então, uma pessoa suscetível contraiu o vírus, ela passou aqui para o grupo das infectadas. Então, esse número N ele aumentou. Só que esse número N ele pode diminuir. Ele diminui quando? Ele diminui quando uma pessoa se recupera. Né? Quando uma pessoa sai do grupo N e vai para o grupo R, grupo de pessoas recuperadas. Tá? Então aqui eu vou colocar uma constante gama, tá? Ou parâmetro gama, que diz justamente a frequência com que as pessoas saem do grupo I e vão para o grupo R. Então esse número I aqui, ele também pode diminuir. Quando é que ele aumenta? Quando as pessoas se infectam. Quando é que ele diminui? Quando as pessoas se recuperam. Já o grupo das pessoas recuperadas só aumenta, né? Só aumenta, porque inicialmente não tem nenhum recuperado, mas na medida que os infectados vão se curando, então esse número R aqui ele aumenta. Tudo bem? Pronto. E de maneira que a soma de todos esses 3 grupos aqui tem que dar igual à população total. E esse número N ele não varia. Ele não varia. Então, aqui a gente vai assumir outra coisa. A gente vai assumir que ninguém morre. Tá? Ninguém morre. Tá? Porque se eu fosse incluir aqui as mortes, aí esse número N aqui ia variar, então a coisa ia ficar mais difícil de se entender. Então, vamos supor que ninguém morre. Tá? Todas as pessoas que contraem o vírus, uma hora ou outra, elas se recuperam. Pronto. E uma vez que você contraiu o vírus, tá? Você contraiu o vírus, você se recuperou, você não se infecta mais. Por quê? Porque o seu corpo ele adquiriu anticorpos, tá? De maneira que tornou você imune ao vírus. Então, você não contrai mais ele. Pronto. Agora, perceba uma coisa. Vamos entender aqui uma coisa. Deixa eu colocar aqui a cor preta. Esse beta aqui é a taxa de transmissão, tá certo? Então, deixa eu só escrever isso aqui, Beta representa o quê? Representa a taxa de transmissão do vírus. Tá? A taxa de transmissão. Tá? Ou seja, a frequência com que uma pessoa sadia, uma pessoa suscetível, ela contrai o vírus. E o gama representa a taxa de recuperação. Taxa de recuperação.
ou seja, a frequência com que as pessoas infectadas elas são curadas, elas ficam boas novamente. Então, percebam uma coisa. Perceba só que se o beta ele for maior do que o gama, tá? Se o beta ele for maior do que o gama, você concorda que o número de infectados aumenta? E olha só, tem mais pessoas entrando aqui, ó, entrando no grupo de infectados do que saindo, tá? Se tem mais pessoas adoecendo do que pessoas se curando, então o número de infectados ele aumenta. Então aqui a gente já pode associar isso aqui com a subida da curva dos infectados, que tanto é falado, né? Pronto, outra coisa. Se o beta, por outro lado, ele for menor do que o gama, então agora a gente vai ter a coisa contrária. Por quê? Porque estão adoecendo menos pessoas do que se recuperando. Então, o que vai implicar que o número de infectados, tá? O número de infectados agora vai cair, vai diminuir. Então, esse grupo aqui, ele diminui. Pronto. Então, isso aqui é o básico, tá certo? É a intuição inicial desse modelo. Agora, vamos aqui às equações, tá? As equações do modelo SIR. Então, deixa eu escrever aqui, ó, as equações, tá, do SIR, tá, do modelo SIR, as equações do SIR. São 3 equações. A primeira equação, ela diz assim, ela diz que ds dt é igual a menos beta vezes I dividido por N vezes S. A segunda equação, ela diz que di dt, tá? di dt é igual a mais beta vezes I sobre N vezes S menos gama I. E a terceira equação, tá? A terceira equação é dr dt, que é igual a mais gama I. Pronto, são essas as 3 equações aqui do nosso modelo. Tá? São essas as 3 equações do modelo SIR. Tá? Eu peço que você não se assuste com essas equações. Não se assuste com elas. Tá? Pronto, vamos lá. Primeiro, pessoal, é o seguinte. Essas equações aqui, tá? Elas são chamadas equações diferenciais. Equações diferenciais. E esse grupo de equações aqui, onde uma se relaciona com a outra, acaba sendo um sistema de equações diferenciais. Para você resolver essas equações, seriam necessárias técnicas sofisticadas, ou seja, técnicas de cálculo, para que você conseguisse resolver e encontrasse cada uma dessas funções, tá? Cada uma dessas funções, do S, do I, do R. Só que aqui ninguém está interessado em resolver essas equações. A gente só quer entender como elas se comportam. Porque se você perceber bem, no fundo, tá? O que o modelo epidemiológico ele me diz, tá? Qual é a intenção dele? A intenção dele é dizer, ó, como esses valores, como esses números aqui, tá? Deixa eu só colocar aqui, deixa eu só voltar para o meu pincel. Pronto. No fundo, um modelo epidemiológico... Opa, de novo. Pronto. Aqui, ó. Um modelo epidemiológico, ele diz como é que esse S varia, me diz como é que esse I varia, me diz como é que esse R varia. Tá? Porque é isso que eu quero saber. Tá? Eu quero saber o seguinte, eu quero saber daqui a um mês como é que vai estar o número de infectados. Eu quero saber se vai aumentar, se vai diminuir. Eu quero saber exatamente isso. Por quê? Porque se a coisa tender a aumentar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que tomar alguma medida. Então, é por isso que você ter uma previsão,
tá? É muito importante na tomada de decisões. Tanto é que os governos e nós mesmos, as nossas decisões futuras, as nossas decisões atuais, tá? Elas têm que ser norteadas, tá? Elas têm que ser de alguma maneira direcionadas por alguma previsão futura que esse modelo aqui vai me dar. Então, se ele está me dizendo aqui que o número de casos vai aumentar, então eu tenho que começar a me cuidar. Tenho que tomar alguma medida para que evite esse aumento. Tá certo? Então vamos lá. Isso aqui, pessoal, olha só. Esse DSDT, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui é a variação temporal desse número S, ou seja, do número de pessoas que são suscetíveis. Tá? É a variação temporal. Tá? Isso aqui me diz como é que esse S ele vai se comportar. Nós já sabemos que esse S aqui ele só tende a diminuir. Então, ó, é por isso que esse termo aqui, ele é um termo negativo. Por quê? Porque o S ele varia negativamente. Tá? Ele varia para baixo, ele tende a diminuir. Então, ó, quem são esses termos aqui? Perceba, ó, que esse beta aqui é justamente a taxa de transmissão, né? É a frequência com que as pessoas são infectadas. O grupo de pessoas é infectado. Esse I dividido por N, tá? Deixa eu circular aqui, ó. Essa fração aqui, ó, I dividida por N, é a fração dos infectados. Tá? E esse S é o número de suscetíveis. Então, ó, perceba, quando eu multiplico aqui a fração de infectados pelo número de suscetíveis, eu acabo encontrando aqui uma coisa que é proporcional à diminuição do número de suscetíveis. Tá? É por isso que isso aqui ele me diz, tá? Esse termo aqui me diz exatamente a velocidade com que esse número S aqui ele diminui. Tá? A velocidade com que o número S diminui. Pronto, aqui ó, o DI/DT. Isso aqui já está relacionado com o quê? Com o número de infectados. Então isso aqui ó, é a variação do número de infectados, a variação temporal. Tá? Como é que o número de infectados ele vai variar? E aqui nós já sabemos que essa variação ela pode aumentar quando essa taxa de transmissão ela for maior do que a taxa de recuperação e o número de infectados também pode diminuir, que é justamente aqui, ó, quando a taxa de transmissão é menor do que a taxa de recuperação. Tá? Então, ó, esse termo positivo aqui, ó, é justamente a taxa das pessoas que são infectadas. Que se você observar, é o mesmo número daqui, ó, só que positivo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que todas as pessoas, tá, que deixam de ser suscetíveis, elas passam a ser infectadas. Aí, ó, menos esse termo aqui. Esse termo aqui é a taxa de recuperação. Tá? É o número de pessoas que se recuperam. Tá? Então, o número de pessoas, tá? A taxa de pessoas que se infectam menos a taxa de pessoas que se recuperam é igual à mudança, tá? A mudança no número de infectados. Por isso que eu tenho esses dois termos. Tá? E aqui é o que? Aqui é a variação do número de recuperados. Então, como a gente já viu aqui, ó, esse número aqui ele só pode crescer, né? Por quê? Porque toda pessoa que deixa de ser infectado, ela passa a ser recuperada. Então, esse número aqui ele só aumenta. Tá? E se você observar, tá? Esse termo aqui, ó, esse termo aqui é o positivo desse outro. Tá? É o positivo desse outro. Ou seja, as pessoas que deixam de ser infectadas, elas passam a ser recuperadas. Tudo bem? Tudo bem até aí, pessoal? Pronto. Beleza. Então vamos aqui, vamos seguir em frente, tá?
seguir em frente. Então, eu quero explicar para vocês aqui qual é a condição para que uma epidemia ela ocorra. Tá? O que deve acontecer para que ocorra uma epidemia. Deixa eu só sobrepor essas camadas aqui, tá? Como é que eu faço isso? Aqui, mesclar visíveis, pronto. Beleza. Então agora eu já posso arrastar tudo, ótimo. Tá? Agora eu vou fazer aqui uma consideração inicial. Tá? Vou fazer aqui uma consideração inicial. Tá? Bem, a gente vai entender aqui qual é a condição, tá? Para que uma epidemia ela ocorra. Então aqui, deixa eu colocar aqui no início, tá? No início da epidemia. No início da epidemia. Deixa eu colocar um preto aqui, tá? No início da epidemia. Pessoal, vocês concordam que isso aqui a gente já viu, que se nós pegarmos o número de suscetíveis mais o número de infectados mais o número de recuperados, isso aqui tem que dar igual a N, né? Isso aqui em qualquer momento da epidemia, isso aqui tem que ser verdadeiro. Só que, se vocês perceberem, no início da epidemia, o que é que acontece? Acontece que nós temos pouquíssimos infectados, tá? Se a gente considerar bem no início mesmo, a gente vai ter um infectado, porque a epidemia ela começa com um infectado e a gente não vai ter nenhum recuperado. Então, esse R aqui ele vai ser zero e esse I aqui vai ser quase zero, né? Quase zero, porque a gente tá falando aqui de grandes números, né? Esse número N aqui é da ordem de milhões, tá? De milhões. Para o caso do Brasil é da ordem de centenas de milhões. Pronto. De maneira que nós podemos fazer a seguinte aproximação. No início da pandemia, nós podemos dizer que o número de suscetíveis, tá, é aproximadamente igual ao número N, ao número total de pessoas que existe nessa população. Então, pronto. Então, aqui, vamos colocar aqui a segunda equação. Tá? Vamos reescrever aqui a segunda equação, que diz que DI, tá? DI dt é igual a mais beta vezes I dividido por N vezes S menos gama vezes I. Pronto. No final das contas, pessoal, é essa variação aqui que me importa. Tá? Essa é a variação mais, digamos assim, importante para a avaliação de uma epidemia. Porque o que importa mesmo é saber se muitas pessoas estão adoecendo. Tá? Então, que é exatamente isso aqui. Lembre-se que isso aqui é o quê? É a variação das pessoas que são infectadas. Tá? Pronto. Então, nós fizemos essa aproximação aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, no lugar desse S, eu vou colocar o número N. Tá? Porque S é aproximadamente igual a N. Então, aqui, no lugar de S, eu vou colocar um N. Então, a nossa equação ela vai ficar assim, vai ficar DI dividido por dt é igual a mais beta I vezes o N, tá? Aqui no lugar do S nós colocamos o N, dividido por N, menos gama vezes I. Tá? Esse N aqui eu cancelo com esse N. Então vai ficar o que? Vai ficar DI dt, tá? A variação, lembre-se que isso aqui é a variação das pessoas infectadas, é igual a mais beta I menos gama I.
Como o I ele aparece aqui, ó, nesses dois termos, nós podemos colocar em evidência. Então vai ficar, ó, beta menos gama vezes I. Tá? Pronto, deixa eu trazer essa equação para cá. Então, ó, nós temos a seguinte equação. Temos que a variação do número de infectados é igual a DI dt, que é igual a beta menos I, beta menos alfa vezes I. Perfeito, tá aí. Pronto, isso aí é o que, pessoal? Isso aqui, ó, é a equação, tá? É a equação que me diz como é que varia o número de infectados. Como é que varia o número de infectados, tá? Bem, eu vou dar uma rasteira em vocês, tá? E vou colocar a solução dessa equação, porque isso aqui é uma equação diferencial e a função que me diz como o número de infectados se comporta, a função ela está aí dentro, ela está dentro dessa equação. Tá? Então eu vou dar uma rasteira em vocês e vou colocar o resultado direto da solução dessa equação. O resultado, pessoal, é I, tá? Que vai ser igual a uma constante que eu vou chamar de I0 vezes E, isso aqui é um número, tá? Que é chamado número de Euler, elevado a beta menos alfa vezes, não, beta menos gama vezes T. Esse Tzinho é o tempo. Pronto, isso aqui, pessoal, é uma função exponencial, tá? Uma função exponencial. Eu acho, inclusive, que todos vocês já ouviram aqui, já ouviram dizer que o vírus, ele se dissemina, ele evolui, ele contamina as pessoas em uma velocidade exponencial. Então é daqui que vem essa questão, tá? Esse fato. É daqui que vem esse fato. Então, ó, percebam bem uma coisa aqui, tá? Percebam bem uma coisa aqui. Essa função aqui é uma função do tipo, por exemplo, do tipo, sei lá, 2 elevado a 2, tá? Esse aqui é um exponencial, tá? Então, você tem aqui, ó, tá? 2 elevado a x, por exemplo. 2 elevado a x, tá? Isso aqui é uma função exponencial. Você tem um número elevado a uma variável. Tá? Isso aqui é uma função exponencial. Esse E aqui, tá? É o número de Euler, ele vale 2,71. 2,718. Tá? É uma aproximação que tem 3 casas decimais. Mas isso aqui não importa. Eu não quero que você se importe com isso não. Não se prenda a isso. Se prenda a uma coisa. Vamos lá. Percebam bem. Se eu tenho uma exponencial com o expoente positivo, tá? Com o expoente positivo, ou seja, tá? Se, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Se beta menos gama for maior do que zero, tá? Se beta menos gama for maior do que zero, e beta menos gama está aqui, ó, no expoente dessa exponencial, então o que vai acontecer é que nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma curva que cresce exponencialmente. Tá? Isso aqui é uma curva que cresce exponencialmente. Imagina que isso aqui você tenha o y e aqui você tenha o x, né? Então isso aqui é uma função exponencial que cresce, tá certo? Para o nosso caso, esse y é a população e o x é o t, né? Que é o tempo. Se por outro lado você tiver um expoente que é negativo, ou seja, beta menos gama é menor do que zero, tá? Nesse caso aqui, ó, tá? A população e aqui tempo que você teria era uma exponencial decrescente. Então a coisa ela ia decrescer. Tá certo? Então só existe, perceba bem, isso aqui é a condição para que haja uma epidemia.
Só existe epidemia, tá, nesse caso aqui, ó. Só existe epidemia nesse caso aqui. No caso, onde o beta ele é maior do que o gama. No caso, onde o beta ele é maior do que o gama. Por quê? Porque lembre-se que o beta... Deixa eu só arrastar isso aqui um pouco para cima, tá? Lembre-se que o beta ele é o que? Ele é a taxa de transmissão, né? Lembre-se lá daquele esquemazinho inicial. Você tem aqui 3 quadrinhos, né? Você tem aqui 3 quadrinhos. Aqui as pessoas suscetíveis, aqui as pessoas infectadas e aqui as pessoas recuperadas. O beta é a frequência com que as pessoas saem de S e vão para I. Então, isso aqui é o beta, né? A frequência, a taxa, o número de pessoas por intervalo de tempo que saem que deixam de ser suscetíveis e passam a ser infectadas. E o gama é o que? É justamente a taxa de recuperados, o número de pessoas que estavam doentes, tá? Mas que se recuperam. Então, ó, quando entrar mais pessoa aqui, entrar mais pessoas nesse grupo aqui do que sair, então aqui, ó, é um cenário onde há epidemia. É um cenário onde há epidemia, que é exatamente o que está acontecendo agora. O que está acontecendo com o número de contaminados? Está aumentando. Está aumentando. Aumentando a cada dia. Significa o quê? Significa que mais pessoas estão se contaminando do que se recuperando. Tá? Daí você tem um cenário que tem uma situação onde há pandemia. Quando o beta ele for menor do que o gama, aí aqui, ó, não há pandemia, tá certo? Não há epidemia. Não há epidemia. Tá bom? Não há epidemia. E eu não sei se você, provavelmente, tá? Isso também é outra coisa que é muito falada. É a questão do fator R, do R factor, né? Que muitos falam aí. O fator R, tá? É justamente o fator que diz assim, que diz a quantidade de pessoas que uma pessoa contaminada pode contaminar. Tá certo? Então, ó, percebam bem, imagine aqui no início da pandemia, tá? No início da pandemia, eu quero saber o seguinte: quando uma pessoa estiver contaminada, apenas uma pessoa estiver contaminada, essa pessoa, ela tem potencial de contaminar mais quantas? Tá? Esse é o fator R, o fator R0. Então, ó, o fator R, tá? Fator R0, ele é dado pelo quê? Ele é dado pela razão da taxa de novos contaminados, e aqui deixa eu só reescrever aquelas equações de novo, pessoal, né? ds dt é igual a menos beta I sobre n vezes S. A outra é di dt, que é igual a mais beta vezes I sobre n vezes S menos gama I. E por último é dr dt, que é igual a mais gama I. Pronto. Isso aqui, pessoal, esse termo aqui, ó, esse termo aqui é o que? É a taxa de novos contaminados. A taxa de novos, tá? Isso aqui é a taxa de novos infectados. Tá? Taxa de novos infectados. Tá? O número de pessoas que são infectadas
tá? Que são infectadas em um certo instante de tempo. Isso aqui, ó, é o que? É a taxa de pessoas, tá? É a taxa de pessoas que se recuperam, tá? Taxa de pessoas, tá? Taxa. Esse meu lápis aqui, ele tá com um problema, ele tá com um delay. Eu escrevo e só depois ele aparece. Taxa de novos recuperados. Taxa de novos recuperados. Então, ó, o fator R ele é dado justamente pela divisão dessas duas taxas. Então, eu tenho aqui a primeira, né? Que é beta I sobre N vezes S, dividido aqui pela segunda, né? Pela segunda, que é o quê? Que é o gama vezes I. Só que aí você lembra, né? Lembra daquela aproximação do início, né? Que esse R0 aqui, ele é o R0 inicial, para o início da pandemia, da epidemia. Para o início da epidemia, nós temos o quê? Nós temos que o S ele é aproximadamente igual ao N, né? De tal maneira que nós podemos escrever isso aqui como? Podemos escrever isso aqui como beta I sobre N vezes N, onde esse N cancela com esse, dividido aqui, ó, por gama I. Isso aqui vai ficar o que? Vai ficar beta I dividido por gama I, né? Esse I corta com esse I, de maneira aqui que o R0 ele vai ser dado pelo quociente, tá? Pela divisão, pela razão aqui, ó, desses dois termos. Aqui, ó. Então aqui, ó, mais uma vez, quando o beta, né, ele for maior do que o gama, o que isso aqui vai implicar é que esse R0 vai ser maior do que 1, tá? Se é maior do que 1, então aqui, ó, a epidemia. O outro caso é se o beta ele for menor do que o gama, né? Se o beta for menor do que o gama, o que acontece é que o R0 ele é menor do que 1, né? Então aqui, ó, não há epidemia. Não há epidemia. Então pronto, esse R0 aqui, ele é muito falado nos noticiários, né? Esse R ele muda conforme a evolução da epidemia, né? Ele muda. Então, para que a coisa ela cesse, para que a coisa ela acabe, tá? Esse R ele tem que ser menor do que 1. O R para o Brasil, tá? Eu acho que na última vez que eu verifiquei isso aqui, foi semana passada, eu acho que estava cerca de 2,2. Isso é, uma pessoa infectada, tá? Ela tá ali com o potencial de transmitir esse vírus para mais de 2 pessoas. Tá certo? Para mais de 2 pessoas. Então isso só acaba quando o quê? Tá? A epidemia ela só acaba quando esse R ele passa a ser menor do que 1. Porque aí não tem risco. Se uma pessoa infecta menos do que uma pessoa, tá? Então a taxa de transmissão do vírus é muito inferior à taxa de recuperação, que faz com que não haja epidemia, tá? Então, pessoal, é isso, tá certo? É isso, tá? Era isso aqui que eu queria explicar. Não sei se ficou muito claro para vocês, tá? Mas basicamente é isso. Ok, ó. O que nós temos é o seguinte aqui, ó. Tá, deixa eu só fazer aqui um gráfico aqui só para ilustrar. O que nós temos, deixa eu pegar aqui. É esse aqui, né? Que
Pronto, deixa eu só explicar esse gráfico aqui, né? Aqui nós temos a população, tá? Aqui nós temos a população. Tá? Isso aqui é pessoas. Nesse eixo Y temos pessoas. Aqui nós temos o quê? Nós temos o tempo. Tá? Esse tempo aqui ele pode ser em dias, em semanas, em meses. Normalmente ele está sendo usado em dias. Dias, tá? População é pessoas. Número de pessoas. O que nós vimos é o seguinte. O que nós vimos é que o número de infectados, ele pode aumentar, tá? Mas pode também diminuir. Então a curva de infectados ela tem duas possibilidades, né? Pode aumentar e pode diminuir. Ela vai aumentar quando? Ela vai aumentar no momento da epidemia, tá? Que o beta ele for maior do que o gama. Tá? Quando é que a gente vai alcançar o pico? É quando aquela taxa de transmissão, tá? Ela se igualar à taxa de recuperação. Tá? Então, nesse momento da pandemia, tá? Nesse momento da pandemia vai ter tantas pessoas já infectadas que o número de suscetíveis já vai estar pequeno, tá? De maneira que não vai ter tantas pessoas assim para infectar. Então a taxa de transmissão ela vai diminuir e vai se igualar ali à taxa de recuperação. Então aqui nós vamos ter beta igual a gama, né? E vai começar a cair quando o quê? Quando a taxa de recuperação for superior à taxa de transmissão. Então aqui vai ser o quê? Aqui vai ser o beta menor do que o gama. Tá? Menor do que o gama. Então, as medidas de contenção da disseminação do vírus, elas atuam exatamente aqui, ó, nesse beta. Tá? Elas fazem com que a taxa de transmissão ela seja menor. Se a taxa de transmissão ela é menor, então o que acontece é que essa curva ela não sobe tão rapidamente. Não sobe tão rapidamente. Então você tem um certo achatamento da curva. Tá? Um certo achatamento da curva. Então aqui ó, seria uma curva menor. Uma curva com um beta aqui, ó. Vou chamar esse aqui de beta 1, tá? Vou chamar esse aqui de beta 0 e esse aqui de beta 1. De tal maneira que o beta 1 ele é menor do que o beta 0. Tá? Então aqui você tem um achatamento. As medidas de distanciamento social, as medidas de contenção da disseminação do vírus, elas acabam fazendo com que esse beta ele diminua, a taxa de transmissão seja reduzida. Então aqui você vai ter um alargamento da curva. Bem, qual é o problema de fazer isso? Tá? A vantagem de diminuir, de achatar essa curva, é porque você acaba tendo um número de infectados que o sistema de saúde ele pode atender. Ele pode atender. Só que tem um problema em achatar essa curva. O problema é que você prolonga, tá? Você prolonga a existência do vírus na sociedade por um tempo maior. Então a curva ela se achata, tá? Mas aí o vírus ele vai conviver mais tempo na nossa população, na nossa sociedade. Tá? Por quê? Porque essa curva, tá? De maneira natural, aqui a gente está desconsiderando a possível existência de uma vacina, está desconsiderando a possível existência de, sei lá, de um método aí de tratamento desse vírus. Tá? Aqui é tudo natural. Você adoece, tá? E você naturalmente melhora. Tá? Então, essa curva ela só começa a descer quando existe um número suficientemente alto de pessoas já recuperadas, tá? Porque essas pessoas elas já estão recuperadas, então elas já podem andar por aí sem ter a preocupação de contrair o vírus novamente, tá certo? Então é isso,
tá? É isso. Então, basicamente é isso, pessoal. Então, a curva, o achatamento, ele se dá com o quê? Com a diminuição da taxa de transmissão. Qual é o problema disso? O problema disso é que esse vírus ele passa a conviver mais tempo entre nós, o que tem várias complicações. Porque se ele passa mais tempo conosco, mais tempo na sociedade, então ele acaba tendo mais probabilidade de ocorrer uma mutação e você ter um novo vírus, de maneira que, sei lá, uma vacina que você produziu para o coronavírus atual, ele já não sirva mais para a mutação dele, enfim. É uma boa? Em partes, tá? Mas pode ser ruim o achatamento da curva justamente por esse fato. Então, pessoal, é isso, tá? Eu vou gravar outro vídeo, tá? Explicando uma reportagem de um jornal aí americano, tá? The Washington Post, ele fez uma reportagem em março. Show de bola, onde a gente pode explicar isso aqui de uma maneira mais bacana, tá? Com uma simulação ocorrendo, enfim. Pessoal, então é isso. Então, escreve aí nos comentários se você conseguiu compreender, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre isso aqui, também escreve aí nos comentários, ou então me manda um WhatsApp, tudo bem? Então é isso, pessoal. Então, olha, fiquem com Deus, tá? E até a próxima.